Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 18 de dezembro. Hoje, a juíza Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem que instaurar um inquérito para investigar se a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, um órgão público federal, foi colocada a serviço dos interesses particulares de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. O filho em questão é o senador Flávio, acusado em novembro pelo Ministério Público do Estado do Rio de 3 crimes: peculato, que é o embolso de verba pública por agente público, lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes que ele teria cometido quando era deputado estadual no Rio. Nos últimos dias, o procurador-geral Augusto Aras deu declarações que mostram que ele não está lá muito interessado nesse caso do uso da ABIN a favor do filho do presidente. O que esperar das investigações dele? Como, aliás, Aras deveria se portar daqui em diante? Quais os crimes potenciais envolvidos nesse caso? Há implicações para o presidente Jair Bolsonaro? Aliás, o presidente já merecia ter sido caçado por crimes de responsabilidade, por sua conduta, por exemplo, agora na pandemia de coronavírus? E é para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, Cláudio Fonteles. Ele foi procurador-geral da República de 2003 a 2005. Então, doutor Fonteles, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu é que agradeço a chance de você estar conversando com você e com as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Muito bem, e para quem nos assiste, os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, aproveite para se tornar um assinante agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse em fazer perguntas também para o Dr. Fonteles, pode enviá-las pela caixa de comentário que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, Dr. Fonteles, eu começo por lhe perguntar o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro merecia ser deposto, seja por um processo no Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade, seja por algum processo de impeachment no Congresso Nacional? Olha, André, deposto de responder assim, já com uma frase conclusiva, não. Agora, o que deve ser, sim, deveria ter sido feito já há muito tempo, é, a meu juízo, a comissão, tanto do Procurador-Geral da República, quanto houve do presidente da Câmara, era, no caso do primeiro, ter apresentado já acusações públicas por crimes contra o presidente Jair Bolsonaro, e o segundo, o presidente da Câmara, no sentido de dar andamento ou se pronunciar. Porque, veja bem, a você e a todos que nos assistem, transparência, não, que é a pedra de toque, uma das pedras de toque do regime democrático, não significa só você publicizar o seu pensamento escrito, não é? Ou veiculá-lo. Não é só isso. Transparência nos pede uma reflexão até mais profunda. Transparência é evitar a gaveta, é evitar o silêncio, é evitar o empurrar com a barriga. A democracia não se compraz com esse tipo de conduta. Ser transparente é fundamentalmente posicionar-se. Sim, depois posicionar-se com clareza e publicamente, mas antes de tudo, posicionar-se. E você tem aí, lamentavelmente, duas autoridades, a meu juízo, que estão silentes. A segunda, inclusive, o presidente da Câmara, com inúmeros pedidos na sua gaveta de impeachment. Por que o senhor presidente da Câmara não se debruça sobre esses pedidos e decide fundamentadamente por lhes dar seguimento ou não? Recentemente vi e ouvi e li de Sua Excelência o dizer que isso conturbaria o combate à pandemia. Ora, que argumentação mais sem base, não é? Ele, como presidente da Câmara, há de desenvolver uma missão que a Constituição lhe impõe, que é de dar ou não seguimento, em juízo fundamentado, a processos de impeachment que a cidadania brasileira, não é, está a
pleitear, então a satisfação dele para com aqueles que se manifestam. Esse é o jogo da democracia, meu caro André. Agora, veja bem, então, esse é o ponto. Há que se fazer realmente realidades, não é? Que constituem, a meu juízo, infrações penais. A primeira, você andou na apresentação do programa pontuando um ou outro dado aqui, não é? Mas há uma anterior e que me parece fundamental, que é a conduta do presidente da República. É preciso que se rememore sempre. Esse é o grande problema, André. A gente fica esquecendo na gaveta, no empurrar com a barriga, a gente vai esquecendo. Algo que me parece de uma gravidade enorme, que ainda perdura em investigação, que é a conduta do senhor presidente da República em atentar contra o Estado Democrático de Direito. Quando? Muito claramente, quando liderou aquelas manifestações, não é? De pessoas contra o próprio presidente da Câmara, contra membros da Suprema Corte, a pedir o fechamento, né? A movimentar-se no sentido de fechar o Supremo Tribunal Federal e, portanto, comprometer o poder judiciário da nação, ao Parlamento, ao Congresso Nacional. Né? Quando você tem, com toda a clareza, eu me permito ler aqui, o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, André, quem nos assiste, claríssimo. Incitar, olhem bem o verbo, incitar, a subversão da ordem política ou social. Ora, um presidente da República que se vale até de uma área do Exército Nacional, uma instituição que há de ser sempre respeitada, sempre que é fundamental, as instituições militares para o regime democrático, mas conspurcar um cenário do Exército Nacional, né, quando ele lá se dirige e no quartel-general do Exército atrai uma multidão e promove e incita e faz discursos contra o Poder Judiciário pela sua Suprema Corte, contra o Parlamento pelo Congresso Nacional, contra pessoas determinadas. Meus caros, isso vai ficar para as calendas? Isso ninguém vai dizer nada? Isso vai se empurrar com a barriga? Isso vai se pôr dentro de uma gaveta? Não é possível, André. Esse fato já é claríssimo. Isso, para mim, já não precisa estar a fazer tantas e tantas inquirições, a se juntar páginas e páginas e páginas. Não. O fato está claro, está documentado para acusar alguém, né? Por isso é que eu, né, fiz aquele início de conversa conosco, não para condenar, mas para acusar. Basta o que nós chamamos em direito a fumaça do bom direito. Fumos bonius, professor Latina, qualquer garoto de faculdade sabe. E eu pergunto a você e a todos que nos ouvem aqui agora, aí não há fatos suficientes para, desde já, o Procurador-Geral da República acusar o Presidente da República? E mais. Doutor Fonda, se me permite lembrar para as pessoas, existe, então, um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conduzido pelo Procurador-Geral da República, exatamente para investigar esses atos antidemocráticos. Mas aí, então, eu aproveito para lhe perguntar, especificamente sobre a figura do Procurador-Geral. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, no ano passado, para o cargo atual, fora da lista tríplice eleita pela categoria. É, portanto, uma indicação que ele, Augusto Aras, deve quase como gratidão ao presidente da República. O senhor acha que o procurador-geral tem se portado bem ou a atuação dele está comprometida por essa ligação com o presidente Bolsonaro? Eu tenho a impressão que a postura do procurador da República não é a que se deve desejar, não é? Deveriam respeitar a lista tríplice, que é uma luta institucional nossa. Dirá você ou quem nos assiste. Mas isso não é, que a gente ouve muito o contraponto ao que eu estou falando, mas isso não é algo corporativo. Não, não é algo corporativo. Isso é algo que tem a sua, vamos dizer, a refletir dado fundamental que a Constituição nos consagra, qual seja, o que é o membro do Ministério Público? O que é ser Ministério Público? Ser Ministério Público, André, está lá na Constituição. É ter a independência funcional. Nós,
Isso é que é importante que fique muito claro. Nós, membros do Ministério Público, não servimos a governo. Nós não servimos ao Estado enquanto administração pública. Nós servimos e somos servidores da sociedade brasileira. E na democracia, o embate entre sociedade civil e Estado enquanto aparato organizacional, aparato administrativo, é fundamental. Então, eu cunhei até uma frase, coloquei lá na Procuradoria-Geral, né, que dizia o seguinte: ser Ministério Público é ser a voz da sociedade, aí a voz da sociedade, não da estrutura estatal, a voz da sociedade perante o Poder Judiciário. E aí devemos, sim, questionar vários e vários atos. Essa é a nossa missão. E, para isso, chego ao ponto agora, a Constituição, coerentemente, nos dá um atributo, qual seja, independência funcional. Ora, uma pessoa que despreza a lista tríplice, chega até a dizer que o sistema, de uma maneira, eu diria, irresponsável, né? Que o sistema de aferição da lista tríplice, que é computação na casa, nunca ninguém questionou isso, seria um sistema até manchado, né? de particularidades ou partidarismo, não tem nada a ver, nunca se provou isso, é mais uma frase solta do colega procurador-geral. Né? Então, veja bem, uma pessoa que rompe com princípios que visam a sua independência, não é? Aceita uma nomeação assim, não é? Tem até diálogos de certo carinho, como acontece isso, como aconteceu até no desejo do presidente de ir assistir lá uma posse e tal, e o doutor Aras a dizer que sempre será recebido uma pessoa que ele investiga. Isso não é conduta, André, não é conduta serena. Eu proponho, né, até escrevi sobre isso, se você me permitir, rapidinho aqui, para evitar e garantir essa independência funcional do Procurador-Geral da República, uma alteração no parágrafo 1º do artigo 128. Vou ler bem devagarzinho e é curto. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República. Dentre quem? Dentre integrantes da carreira do Ministério Público Federal, não dos outros ramos do Ministério Público. Os outros ramos do Ministério Público são especializados. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal, localizado aqui em Brasília. Nós temos esse âmbito maior. Por isso, o Procurador-Geral tem que ser da nossa carreira. Isso aí também não tem nada de corporativismo. Tem de coerência com o desenvolvimento das nossas atribuições funcionais. Então, nomeado entre integrantes da carreira do Ministério Público Federal, maiores de 35 anos, constantes de lista tríplice, vamos colocar ela aqui agora, que é o único Ministério Público, André, e quem nos assiste, que não tem a lista tríplice colocada na Constituição. Todos os demais têm. Nosso não tem. Elaborada pelos membros do Ministério Público Federal, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta do Senado. Agora, veja bem, agora que é importante para dar essa independência funcional a esta mulher ou a este homem que for guindado a este posto. Para mandato de 3 anos, vedada a recondução. Vedada a recondução. Você, André, da carreira, se for eleito pelos seus pares, não é? Para ser o Procurador-Geral da República, ficará somente 3 anos. E eu estou falando isso com uma certa legitimidade, porque eu fui convidado para ser reconduzido e não aceitei. Porque eu não aceito recondução, reeleição, nada disso, em hipótese alguma, nem para síndico que é difícil. Né? Eu acho que a pessoa... Hein? Sim, então, doutor Fontes, se eu me permite... Só para fechar, se me permitir, vedada a recondução e vedado o exercício de qualquer outro cargo público após fim do mandato ou durante o seu curso. Então, essa mulher ou esse homem que foi Procurador-Geral da República cumprem 3 anos e depois vão embora, se tem tempo para aposentar, ou voltam para a classe. Acho que aí nós asseguramos independência funcional. E essa sua proposta talvez impedisse a concretização de uma situação que nós vamos mostrar para as pessoas agora, um primeiro vídeo que nós separamos para as pessoas. Cacá, põe aí no ar o vídeo de número 5. Ele mostra o presidente Jair Bolsonaro, durante uma de suas transmissões semanais via internet, fazendo comentários a respeito do Procurador-Geral da República. Cacá, vídeo 5. Sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né?
mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até pela... Não é, eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público. Gostei muito dele, a primeira impressão foi a melhor possível que tive dele, e ele está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Bom, doutor Fonteles, esse vídeo deixa claro que existe, então, uma relação talvez indesejável entre o presidente e o seu indicado para a procuradoria, e que o presidente tem, sim, intenção de um dia premiar Augusto Aras, né, nomeando-o para o Supremo Tribunal Federal. O que o senhor acha dessa relação entre eles, desse tipo de comentário do presidente? Aliás, essa sua proposta não permitiria, então, que o Aras fosse para o Supremo, né? Exatamente, André. Né? Porque a pessoa, né, cumpridos 3 anos, não pode ser reconduzida, né? Durante o mandato ou após ele, não pode exercer qualquer outro cargo público. Ou, como eu disse, ou volta para a carreira ou se aposenta. Né? E aí você tem a independência funcional garantida. Essa frase do presidente é profundamente lamentável, que mereceria um repúdio imediato do colega Augusto Aras, no sentido de que ele não aceitaria jamais esse tipo de colocação, porque ela traz em si uma indução de barganha, o que é de todo lamentável. E talvez essa posição do presidente da República, expressa em maio desse ano, talvez ele explique o que o procurador-geral até agora não tem feito em relação ao próprio presidente na pandemia de coronavírus. O comportamento do presidente já mereceu pedidos de investigação, inclusive de membros do Ministério Público, pedidos direcionados ao procurador-geral, para apurar uma conduta que seria criminosa do presidente da República. Doutor Fonteles, eu pergunto, o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes agora na pandemia de coronavírus? E se sim, quais seriam eles? Sim, veja bem, antes só um pequeno parênteses, veja, ainda naquele evento, né, dos atentados ao regime, ao Estado Democrático de Direito, veja que o próprio Procurador-Geral Aras não abre a investigação, e deveria fazê-lo, contra o presidente da República. Ele abre contra financiadores. Deveria abrir contra todos, porque eu acabei de mostrar no início a vocês o verbo incitar. E quem é que incita? É o financiador? Não. Quem incita é quem tem uma liderança e promove reuniões e aí assume aquelas posturas que nós já vimos. Agora, no tocante à situação da pandemia, aí também quero crer que se apresenta vasto cenário para crimes de responsabilidade por parte do presidente da República, não é? No tratamento. Você veja bem, o que você sente, na verdade, qualquer brasileiro e brasileira que analisa, que para pensar, que não se deixa desenvolver por emoções, por decepções do passado, enfim, não, né? De opções políticas do passado, não. O que você vê? Você vê um vazio total. Você não tem uma liderança, você não tem um presidente no sistema federativo, né, que chame a si a tarefa de liderar, que chame a si uma reunião com todos os governadores, ainda aqueles que pensam diferentemente, né, tenham posturas ideológicas diferentes. Mas, nessa hora, é a grande tarefa do líder. Qual é a tarefa do líder? É a tarefa de aglutinar, convocar, abrir um amplo diálogo e apresentar conclusões. Você não, agora que por força até da mídia é que vem aí um plano, né, emergencial, não emergencial, um plano nacional de imunização ou não, quer dizer, mas isso agora tudo vem sempre sem nenhum critério, sem nenhuma estruturação, sem nenhuma análise, sem nenhum fundamento. O que você tem são frases isoladas do presidente da República, né? Frase, por exemplo, aquela famosa que começa a dizer que a Covid é uma gripezinha que vai para 200 mil brasileiras e brasileiros mortos. Como é que uma pessoa que tem a liderança de um país na mão diz gripezinha, e por aí vão aparecendo mais e mais frases, agora mais recente até, a dizer que está no finalzinho, quando agora aumentou, voltamos a ter um patamar de 900 mil mortes por dia. E o presidente da República vem dizer
está no finalzinho da pandemia. Atos extremamente irresponsáveis. Extremamente irresponsáveis. Meu Deus do céu, se isso não configura, não é, crimes, pelo menos crimes de responsabilidade no conduzir a nação, o que é crime de responsabilidade no conduzir a nação? Nós separamos para as pessoas um vídeo, nós montamos, né, para que as pessoas vejam mais um vídeo, que traz várias das frases célebres do presidente Jair Bolsonaro a respeito do coronavírus. E eu peço ao Cacá, o nosso produtor, que mais uma vez exiba um vídeo aí para o público. Cacá. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Hã? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa é uma realidade. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Essa seleção de frases do presidente, Dr. Fonteles, deixa claro que o presidente sabotou o combate ao coronavírus aqui no país. O senhor concorda com isso? E qual é o crime aí em questão? Por que ele poderia ser processado por essa conduta? Então, veja bem, só para coisas bárbaras, deixar de ser país de maricas, né? Não comparemos a vacina da China, vacina obrigatória só aqui no país, que apresenta um cachorro. Eu sou Messias, mas não faço milagres. Enfrentar o vírus como homem, não como moleque. Eu tenho histórico de atleta, e aí uma gripezinha ou um resfriadinho não fará nada comigo. Superdimensionar o poder destruidor desses vírus. 200 mil, há pouco falávamos, brasileiros e brasileiros mortos. Meus senhores, meus amigos, veja, isso é postura de um líder máximo de uma nação? Isso é linguajar, eu diria até isso, André. Isso é linguajar apropriado para o líder, num presidencialismo que é o líder maior de uma nação. Olha, a gente fica estarrecido. Há um vazio enorme, há um despreparo. A palavra é essa. Há um despreparo, há um vazio enorme na condução, na maneira de conduzir, né? Essa seríssima questão do combate à pandemia. Portanto, crime de responsabilidade no tratamento da questão da saúde pública, né? E aí a estudar também e seriamente a responsabilidade, né? Nas mortes que estão a ocorrer. Não é algo catastrófico, estou dizendo que dizer não, porque, veja bem, isso é algo de se pensar, não estou dizendo que a pessoa esteja condenada por isso, mas é algo de se pensar. Quando um líder máximo de uma nação, né, coloca todo esse tipo de fraseado, todo esse tipo, tem até uma outra aqui que não estava nesse fenômeno, veja bem isso aqui, vírus é igual a uma chuva, vai pegar em todo mundo. Vírus é igual a uma chuva, vai pegar em todo mundo. Quer dizer, nós não fazemos nada, deixamos o vírus se alastrar. Essa frase é: alastre o vírus e quem viver, viveu. Quem não viver, morreu. Outra frase que ele tirar também: morrer todos nós vamos. Então, veja o cenário, André, e quem nos assiste. É um cenário de meu Deus, uma falta absoluta de bom senso, de critério, de liderança, resvalando, sem dúvida, para mim, resvalando não, caracterizando crime de responsabilidade e autorizando que se abra realmente uma séria investigação sobre
a responsabilidade das mortes acontecidas. Né? E quantas pessoas que aderem até à proposta do senhor presidente da República, né, já não se vitimaram até por isso? Até que ponto, ao falar todo esse cabedal de frases, né, sem base nenhuma, não há, mais uma vez, o estímulo? Agora, eu não vou me vacinar. Meu Deus do céu! Né? Eu me recordo até aqui a luta de Oswaldo Cruz, algumas décadas atrás, né? Tinha até uma liga contra ele, e negacionistas fizeram até atitudes horrorosas contra Oswaldo Cruz, e provou-se depois que ele tinha verdade e salvou a vida de tantas e tantas brasileiras e brasileiros. É muito sério esse quadro que está a se ver. E essa omissão, né, generalizada, meu Deus, eu não sei por que essa omissão generalizada diante de tanto despautério do presidente da República. Há sim. Né? Para mim, casos de responsabilidade, sem dúvida. E nisto aqui, até também a realidade que isso penais devem ser apurados. Eu não estou a condenar o presidente da República, eu estou sim, a clamar para que se abram procedimentos investigativos concretos, né? Por parte do Parlamento e por parte do Procurador-Geral da República. É isso que eu peço. Isso não pode ficar, né, no silêncio. Volto a dizer o que eu estou marcando aqui fortemente nessa entrevista. Não pode ser para depois, não pode ser empurrado com a barriga, não pode entrar dentro de uma gaveta. Isso aqui não é possível. Isso aqui não faz parte da democracia. Isso, insisto, isso não é a transparência. Né? E o senhor mencionou, então, outra declaração do presidente, que é sobre vacina, e eu peço ao Cacá que ponha no ar aí, Cacá, o vídeo de número 1, ele traz o trecho de uma entrevista concedida pelo presidente na última terça-feira ao jornalista José Luiz da Atena. Foi um dia antes de o governo federal, por ordem do Supremo Tribunal Federal, apresentar um plano de vacinação. Cacá, vídeo 1 no ar. Eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu, e ponto final. Desde o começo, eu falei para o meu pessoal, tá? Esse vírus é igual uma chuva, vai chegar, vai pegar em todo mundo. Então, doutor Fonteles, essa é uma declaração que também deixa claro que o presidente não apenas sabotou as medidas de isolamento social, como parece querer sabotar a vacinação também. Porque é uma declaração que influencia a percepção das pessoas, correto? Os brasileiros que ouvem isso podem pensar, para que vacina se o presidente diz que não vai tomar e acha que o problema é individual, não é um problema coletivo? Você toca muito bem agora. Isso, André, a sua frase final foi perfeita. Um presidente da República, né, o compromisso dele não é com ele. Não, como você diz, não é um problema pessoal. O presidente da República é o presidente de uma nação, de uma comunidade. Veja bem aqui, eu não vou tomar vacina, o problema é meu. Mas, meu Deus do céu, que desastre! Que frase a gente pode dizer, eu e você conversando no bar. André, jornalista, e Cláudio, ex-membro aposentado do Técnico Federal. E nós dois ali, tudo bem. Agora, o presidente da República dizer isso para a nação brasileira, meu Deus! Há que se pensar sempre que qual é a razão de ser da autoridade política, que o presidente da República é o representante dela por excelência no regime presidencialista, como é o parlamento também, mas vamos lá, o regime presidencialista. Qual é a razão de ser, meu caro telespectador, meu caro André, da autoridade política? A razão de ser da autoridade política é servir o bem comum, que você há pouco falava com outra expressão. Ser político é ser servidor do bem comum. E o presidente da República é um serviçal, é um servidor de todos nós para que promova o bem comum, não o bem pessoal. Essa frase é um desastre. Essa frase é de quem não está preparado para o exercício da presidência da República. E a outra que eu falei antes também, né? Vírus é igual uma chuva, vai pegar em todo mundo. Pelo amor de Deus, você tem que evitar que o vírus se dissemine. Senão, é por isso que nós estamos chegando a 200 mil mortes. Brasileiros e brasileiros.
Nós temos que nos sensibilizar para que mães e irmãos nossos, e já chegando a 200 mil, morreram. Quantas famílias estão dilaceradas agora? Você não tem um momento, o presidente e sua equipe, o ministro da Saúde, você não tem uma palavra, você não tem um espaço na mídia, convoca a mídia e apresenta a sua dor também como presidente da República, como ministro da Saúde, mas esses homens fazem o contrário. Eles não se mostram solidários, eles não se mostram compadecidos, eles não têm compaixão, sentir com a dor dos outros, a morte de tantas e tantos brasileiros, quantas lágrimas não estão sendo derramadas nesse instante. E este homem veio dizer que o vírus é como uma chuva, que vai pegar em todo mundo e vamos morrer mais gente, os brasileiros vão morrer porque é como uma chuva. Todos vão se molar e alguns vão sobreviver e outros vão morrer. Isso é postura que o presidente da República, André, isso é postura do presidente da República a quem nos assiste. É um absurdo. Não é possível. Não é possível. Bom, e eu informo para as pessoas que, apesar de adotar essa postura, a opinião pública parece não entender que o presidente tem se portado mal. Segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada nos últimos dias, 52% dos brasileiros acham que o presidente não tem culpa alguma pelas mortes por coronavírus, e outros 38% acham que ele até é um dos culpados, mas não é o principal. Mas então, doutor Fontes, eu aproveito agora para mudar então um pouco aqui o rumo da entrevista e agora falar da história da suspeita de uma ABIN paralela. Como eu mencionei no início da nossa entrevista, hoje a juíza Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que investigue essa suspeita de que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi colocada a serviço dos interesses de um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. E eu queria lhe perguntar, doutor Fontes, primeiro, antes de a gente falar de mais pormenores do caso, que explicasse para as pessoas qual é o crime, se é que há, potencial de uso de um órgão público, no caso a ABIN, para atender os interesses pessoais de um filho do presidente da República. Crime, André, e quem nos assiste, claríssimo, definido no Código Penal como crime de prevaricação. O que é prevaricar à luz do direito penal brasileiro? É um crime que a gente chama de direito penal, um crime próprio, ou seja, só pode ser praticado por um tipo de agente ativo desse crime. Quem é esse tipo de agente ativo? O funcionário público. Você, André, como jornalista de uma empresa privada, da Carta Capital, você jamais praticará o crime de prevaricação. Um dia que você se tornar funcionário público, você pode vir a praticar prevaricação. E o que é a prevaricar? É você praticar contra a disposição de lei, praticar uma conduta contra a legem. O que te move a isso, André? Por que você, servidor público, pratica um ato ilegal? Qual é a sua motivação? É para satisfazer um interesse ou um capricho pessoal. Antes disso, André, para mim, já havia o crime de prevaricação e tem que ser apurado. Eu não sei porque também demora tanto esse inquérito a juntar papel. Para mim, aquilo que eu falava antes para vocês, a fumaça do bom direito já está mais do que caracterizada. Que se faça a denúncia e depois o presidente terá todo o processo para juntar papel, para fazer a sua prova e tal. Onde? Tenho aqui um artigo que também escrevi, né? O caso Jair Messias Bolsonaro, o título do artigo que fiz. Na interferência dele na Polícia Federal, que vai bater um pouco com a minha agora aqui. Né? Parece que a coisa está se repetindo, ninguém faz nada. Então, qual é aqui? Veja, fatos que eu apresentei naquele momento. Jair Messias Bolsonaro, em mensagem encaminhada a Sérgio Moro via celular, diz: Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Em nova mensagem, mandada em 23 de abril desse ano, né, ante a publicação do site O Antagonista, estampando que a Polícia Federal estava no encalço de deputados bolsonaristas, o que diz Jair Bolsonaro para Sérgio Moro?
diz, mais um motivo para troca. Querendo a troca do superintendente da Polícia Federal. Maurício Valeixo, que era o diretor-geral, que Bolsonaro queria a cabeça, no depoimento afirmou que desde agosto de 2019, Bolsonaro, palavras de Valeixo, desejava trocar a chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Disse mais, que nunca pediu formalmente a exoneração do cargo que exercia, fazendo Jair Messias Bolsonaro por ato próprio. Meus amigos, fatos, não estou mentindo, fatos. Tem também aqui os generais Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, testemunharam que Jair Messias Bolsonaro, na reunião ministerial de 22 de março, mencionou expressamente a Polícia Federal, além de outros órgãos de inteligência, em tom crítico. Né? O delegado federal Carlos Henrique Oliveira depondo uma segunda vez, quis ter encontrado com o Jair Messias Bolsonaro no ano passado, se encontrou com o Bolsonaro, provavelmente em outubro, no Palácio do Planalto, em reunião intermediada pelo delegado federal Alexandre Ramagem. Eu não estou contando a história da Carrotinha, eu estou apresentando fatos em contexto. Há ou não há a fumaça do bom direito? Insisto sempre, não estou condenando ninguém, mas eu quero a acusação formalizada pelo Procurador-Geral da República. Há ou não há fatos bastantes para se acusar esse servidor público, o presidente da República, que é servidor público, né? Para se acusar pelo crime que acabei de explicar a você e a quem nos assiste, o crime de prevaricação. Você assumiu um ato ilegal, porque a Polícia Federal não é polícia do presidente da República. A Polícia Federal é um órgão da sociedade também, né? Claríssimo pela própria Constituição, né? Que diz, a Polícia Federal está lá no artigo 144, instituída por lei como órgão permanente, tem por missão exercer com exclusividade a função de polícia judiciária. Ou seja, a polícia que trabalha para desvendar crimes, não trabalha para o presidente da República. Não é? Então, veja, se essas condutas praticadas pelo presidente não significam uma intervenção, uma óbvia interferência para satisfazer, não é? O quê? Para satisfazer um sentimento pessoal que ele próprio diz. Aqui, naquela reunião de 22 de março, eu não vou esperar, aqui eu não vou dizer o palavrão que ele diz, a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E aí ele olha para Sérgio Moro, que estava nessa reunião. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. André, quem nos assiste, veja, aí já a prova mais do que suficiente, insisto sempre, não para condenar, vamos deixar o senhor presidente se defender, ter direito a amplo processo, a ampla defesa, ao devido processo legal. Mas vamos acusar. Porque a prova, para acusar, há dados, melhor dizendo, há indícios suficientes para calcar, para embasar uma acusação pública, meu Deus. Por que estudar? Por que tantos pedidos de baixa para completar diligências, André, isso é a tática da defesa. Quanto mais você ficar empurrando com a barriga, botando na gaveta, deixando esquecer, tanto melhor. Não podemos. Volto à transparência. Ser transparente é posicionar-se sempre e concretamente e jamais postergar e jamais. Transparência não rima com empurrar com a barriga, com engavetar. E aqui eu aproveito, então, para fazer um resumo breve desse caso daí de suspeita de uma ABIN paralela. Em 25 de agosto, Flávio Bolsonaro, duas de suas advogadas, reuniram-se com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Participaram da conversa também o general Augusto Heleno, chefe do GSI, e o diretor-geral da ABIN, o delegado Alexandre Ramagem. Nessa conversa, e essa reunião a realização dessa reunião já foi confirmada publicamente pelas advogadas e pelo general Heleno. Então, nessa conversa, o Flávio Bolsonaro e seus advogados apresentaram a tese de que o senador foi alvo de uma devassa ilegal por parte de auditores fiscais e que, se ficasse provada essa devassa ilegal, Flávio Bolsonaro escaparia das acusações na justiça.
E para aprovar essa devassa ilegal, era necessário que o presidente da República mandasse alguns órgãos públicos investigarem o assunto. Nos últimos dias, soube-se que entre o fim de setembro e o início de outubro, o senador Flávio Bolsonaro recebeu 2 documentos que teriam sido feitos dentro da ABIN, documentos que davam o caminho das pedras para ele tentar se livrar das acusações, provando que sim, foi alvo de uma suposta devassa ilegal dentro da Receita. E o que se soube hoje, por publicações das revistas Época e Cruzoé, é que o autor desses documentos foi o próprio chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem. Foi por isso, provavelmente, que a juíza Carmen Lúcia tomou hoje a decisão de mandar o procurador-geral investigar o assunto. Agora, doutor Fontese, eu lhe pergunto, como fazer para que o procurador, de fato, trabalhe e investigue? Eu chamo a atenção para 2 elementos. Primeiro, que na sua decisão de hoje, a juíza Carmen Lúcia escreveu que, em 30 dias, Augusto Aras tem que apresentar uma espécie de balanço desse inquérito. E que também, nos últimos dias, o próprio procurador-geral disse a jornalistas o seguinte: olha, o caso parece grave, mas não existem provas. A mídia, inclusive, podia ajudar a apresentar essas provas de que o documento foi feito dentro da ABIN. Da minha parte, eu ficarei à mercê das respostas dos órgãos competentes. E os órgãos competentes, no caso a ABIN e o GSI, negam, não fizemos nada, não ajudamos o filho do presidente. Então, para mim, doutor Fontes, está claro que o procurador-geral não tem interesse em esclarecer esse caso. Como fazer para que ele, de fato, trabalhe? Olhe, veja bem, a ministra Carmen Lúcia fez o devido efeito. Agora, o que eu tenho que lamentar é a postura omissa do Procurador-Geral da República. Quem é, André, pela Constituição, artigo 129, inciso 1, podem ler, frase curta, né? Quem é o titular da ação penal pública? O Ministério Público, só ele. Está lá, 129.1, função institucional, ou seja, a razão de ser do Ministério Público, uma delas. Né? Vimos aqui outras, mas uma delas, qual é? No campo criminal. É ele o titular exclusivo da ação penal pública. Por isso, aquela minha mudança constitucional, para dar, insisto sempre, para dar total independência a este homem ou a esta mulher que é esse procurador-geral. Quão lamentável é ver que o Procurador-Geral da República abre mão do seu protagonismo constitucional. Isso é que é grave, né? Abre mão do seu protagonismo constitucional, de ser o dominus, a gente chama isso em direito, o dominus lit, aquele senhor que decide se acusa alguém ou pede o arquivamento quando não vê crime, ou determina novas diligências, quando são necessárias, não para empurrar com a barriga. Né? Então, veja bem, a demissão de uma função institucional com esse tipo de postura, você teria um órgão, a meu juízo, aquilatarístico, que seria essa conduta funcional, seria o Conselho Nacional do Ministério Público, que, aliás, tanto do Ministério Público quanto o da Justiça foram criados, qual é a razão de ser? André, e quem nos assiste, do Conselho Nacional do Ministério Público, que não é só formado por membros do Ministério Público, mas por membros até da Câmara, do Senado, enfim, da OAB, né? E do Conselho Nacional de Justiça. É como se fosse também, embora se faça muitas críticas por inércia a ele, ainda muitas visões, aí sim, corporativas, mas seria ser um espaço de cidadania, para que você, André, amanhã representasse ou a ABI, ou a OAB, já então falamos em termos coletivos, a OAB, a ABI, a CNBB, representasse a esses colegiados, que teve um peso maior do que a voz do cidadão isolado, né? Mas representasse a esse colegiado apresentando esses fatos concretos que você apresenta e pedindo a abertura de uma investigação sobre a conduta funcional do Procurador-Geral da República. Ninguém no Estado Democrático de Direito está acima de qualquer suspeita. Não há ninguém acima, nem eu, nem você, nem ninguém. Todos os nossos atos, enquanto servidores públicos, têm que ser sempre sindicalizados, têm que ser sempre examinados. De ministros supremos, todos nós, servidores públicos,
Isso é outra base fundamental da democracia. Então, o caminho seria até entidades colegiadas provocarem essas instituições colegiadas que são da cidadania, para fiscalizar se está bem desempenhando aquele servidor público a sua relevante missão constitucional ou não está, e por que não está, e em grau de extensão não está. É por aí. E com essa sua resposta, o senhor atende a pessoa Vera Maria, que nos assiste, que queria saber quem investiga o procurador e como fazê-lo trabalhar. Agora, nesse caso da ABIN paralela, doutor Fonteles, essa semana, o delegado Alexandre Ramagem, repito, chefe da Agência Brasileira de Inteligência, teve de prestar esclarecimentos perante o Supremo por ordem da juíza Carmen Lúcia. E em sua resposta, ele usou uma frase que eu considero uma sutileza que é preciso ser entendida. Ele disse assim: não houve nada produzido institucionalmente pela ABIN para ajudar algum membro da família do presidente da República. Mas a suspeita que existe é que tenha havido uma ajuda clandestina por parte de uma ABIN paralela. E eu peço ao Cacá, o nosso produtor, que mostre para as pessoas mais um vídeo. Esse é o vídeo, Cacá, de número 6, que traz o secretário-geral da presidência no primeiro ano de governo de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, fazendo uma declaração sobre essa história de ABIN paralela. É uma entrevista que ele deu no início de março de 2020, o Bebiano morreria cerca de 2 semanas depois de infarto. Cacá, põe na tela aí, então, o vídeo 6. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Bom, e numa reunião ministerial acontecida em 22 de abril, cerca de 50 dias depois dessas declarações de Gustavo Bebiano, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre como é que ele se informa, obtém informações. Cacá, põe aí no ar agora o vídeo de número 3 do presidente Bolsonaro, por favor. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente desinformam. E voltando ao termo, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Doutor Fonteles, então eu lhe pergunto, o Gustavo Bebiano até mencionou, a ABIN paralela seria caso para impeachment. Vimos aí o presidente dizendo que tem um sistema particular de informações. Talvez essa ABIN paralela faça parte do sistema de informações. Eu repito a pergunta, que crime existe aí, que implicação existe de uma ABIN paralela colocada a serviço dos filhos do presidente para o presidente? Que implicações existem aí para ele, presidente? Mais uma vez, meu caro André, caracterizado o crime de prevaricação. Você usar serviços do Estado, serviços da administração pública para interesses particulares. Mas, André e quem nos assiste, peguemos a frase que você nos traz aqui, eu até anotei, de Alexandre Ramagem. Diz ele, segundo suas palavras, a ABIN não produziu nada institucionalmente. Essa frase deixa por claro o quê? Que ela, então, alguma coisa produziu a respeito desse episódio. Porque, se ela nada tivesse produzido, é aí que a gente pega. Entendeu, André Barrocal? E quem nos assiste, é aí que a gente pega o infrator. É no falar dele. É nas palavras que ele coloca. Eu não estou colocando palavras na boca do senhor Alexandre Ramagem. Eu estou reproduzindo ipsis literis. Olha, quem quer afastar categoricamente o fato, diria o quê? Nós não produzimos nada e desafiamos
os repórteres, os jornalistas, quem fez a matéria, as empresas jornalísticas, aprovarem o contrário do que acabo de dizer enfaticamente. Nós nunca produzimos nada. Essa, sim, é a postura de quem não fez nada de criminoso. Mas ele não diz assim. Ele não assume essa postura. Ele vai dizer: a ABIN não produziu nada para o advérbio, institucionalmente. Mas produziu algo. E se produziu algo em relação ao filho do presidente, como é o caso, demonstrado, né? Então, há o uso de um órgão da administração pública para atender interesse particular. Há fumus boniuris, fumaça do bom direito, bastante para acusar todos os que estavam nessa reunião e beneficiários, né, que são servidores públicos, me parece, de prevaricadores. Denúncia. Fumus boniuris. Vamos fazer, senhor procurador-geral, esta acusação, não é? E deixemos que as pessoas, no decorrer do processo, se defendam. Então, André, aqui está muito claro isso. Né? Você não pode, em hipótese alguma, ter, e veja bem, outro dado também, né? Mas, em hipótese alguma, usar qualquer serviço público para te beneficiar particularmente. E vamos a Gustavo Bebiano. Ele chega a dizer até, né, que o general Homero não é de confronto. Né? Diz isso. Estava lá também. Não é de confronto. Mas, então, a coisa sobrou para ele e para o general Santos Cruz, né? Santos Cruz, eu acho. Não, o nome Correto, correto. Que também saiu, é Santos Cruz, né? Sim, era o secretário de governo, Carlos Alberto Santos Cruz, que saiu em meados do ano passado. Né? Perfeito, que saiu também. Eu pergunto, isso é mentira? Gustavo Bebiano tirou isso do nada? Para quê? Para quê? Ele está inventando historiazinhas da carochinha? Não. A reunião existiu, ninguém pode negar. E o que ele falou, infelizmente está falecido, né? Mas o que ele falou não tem nenhum laivo de mentira, de fraude, de falsidade. Chega até a comentar a postura, no caso, né? Postura do general Heleno, que não é de confronto. Pronto. Aí já está claríssimo para mim. Repito pela enésima vez, vocês estão cansados de tanto ouvir falar isso, mas preciso insistir, da presença da fumaça do bom direito para existir uma acusação pública por crime de prevaricação. A respeito dessa reunião de 25 de agosto, de Flávio Bolsonaro e duas de suas advogadas com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, uma reunião da qual também participaram o chefe da ABIN e o chefe do GSI, houve explicações por parte das advogadas e do GSI que a reunião foi solicitada porque dizia respeito a um assunto relativo a um membro da família do presidente da República. Então, eu lhe pergunto, isso, doutor Fonteles, justifica, sim, realizar-se uma reunião? Olha, o assunto diz respeito a um filho do presidente, mas, na verdade, o interesse do filho do presidente era conseguir a ajuda do presidente da República para ele se salvar na justiça? Claro que não, André. E esse depoimento dessas advogadas vem, não é, no que a gente chama de direito também, vem confirmar esse acervo probatório, esse acervo de dados que eu estou mostrando para você e para quem nos assiste. É mais um dado que se junta ao que falou Bebiano, que se junta ao que publicam os repórteres, os jornalistas. Está aí o que a gente chama de acervo, o conjunto coerente, né, de fatos que autorizam a feitura da denúncia por crime de prevaricação. Quando veio a notícia, dias atrás, de que o senador Flávio Bolsonaro havia recebido 2 documentos que ajudariam sua defesa, documentos que teriam sido feitos dentro da ABIN, o ex-juiz Sérgio Moro comentou, segundo o noticiário, que se a autenticidade desses documentos ficasse comprovada, ele, Moro, pediria ao Supremo para que
o assunto fosse integrado ao inquérito que corre hoje no Supremo, que investiga se o presidente Bolsonaro cometeu interferência política ao trocar na marra o diretor-geral da Polícia Federal, um inquérito que tem do outro lado o ex-juiz Sérgio Moro. Então, diz o Moro que o caso da BIM Paralela tem personagens parecidos com o inquérito que investiga, então, essa interferência da Polícia Federal, do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Minha pergunta, doutor Fonteles, é a seguinte: faz sentido esses dois assuntos merecerem um inquérito só? Não. Discordo da providência, eu entendo, mas discordo da providência do juiz Sérgio Moro. No decorrer aqui da nossa conversa, há pouco eu de você há de se lembrar que de uma das grandes táticas da defesa, qual é? Quando a coisa é muito difícil para ela, não deixar que se concluam procedimentos investigatórios. Vamos complicar, vamos juntar papel, falei essa expressão, vamos dificultar o máximo que podemos, vamos empurrar com a barriga, vamos engavetar, vamos complicar. Não, não tem nada a ver. Né? O inquérito sobre interferência da Polícia Federal diz respeito a um fato. Qual é? A interferência, prevaricação mas motivada por um fato. Qual é o fato? Né? Evitar o trabalho de Maurício Valejo, especificamente da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Esse agora qual é? Né? Evitar, ou melhor dizendo, fornecer dados ao filho do presidente da República em caráter particular por intermédio do outro órgão público, o GSI. Né? São fatos distintos. E é muito bom que a apuração continue distinta e que aconteçam duas acusações públicas por prevaricação por parte do senhor Procurador-Geral da República, tramitando separadamente. Não há o que nós chamamos em direito, André, a famosa conexão. Quando os fatos são conexos, aí você junta para uma melhor apuração. Esses fatos não são conexos. Eles mostram uma atitude idêntica, mas não tem nenhuma conexão de um fato quanto com o outro. São duas prevaricações distintas, com autores, no caso do presidente, iguais aqui e aqui, né? E outros autores só aqui no caso do uso do GSI. E vamos lembrar, então, através de mais um vídeo que eu peço ao Cacá que mostre para as pessoas, o vídeo de número 4, o momento em que, na reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro diz claramente que iria trocar de qualquer jeito o chefe da Polícia Federal. Naquela reunião, Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça. 2 dias depois, pediria demissão, porque, de fato, Jair Bolsonaro trocou na marra Maurício Valejo, do comando da Polícia Federal. Cacá, vídeo 4 no ar, por favor. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Essa é uma declaração que mostra, que compõe, o senhor concorda, doutor Fonteles, esse cenário de que o presidente da República não se importa de usar órgãos públicos para defender os interesses de seus familiares? Mas não tem a menor dúvida, até já falei ela há pouco, né, André? Repito, é sempre bom que as pessoas vejam, entendam, porque eu procuro falar fundamentadamente, eu não estou aqui opinando nada, estou buscando em fatos, né? E fatos não são desmentidos, fatos concretos. Eu não vou esperar. A minha família, olha aí o sentimento pessoal, André, quem nos assiste. A minha família, de sacanagem, ou amigos meus, olha o sentimento de novo aí, que eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar por quê? Porque está incomodando a família, está incomodando amigos. Lembre-se daquilo, né, aquilo que eu falei aqui também, né, em relação àqueles deputados. Mais um motivo para trocar. Deputados bolsonaristas. Lembra? Olha como vai se juntando
que eu falo acervo probatório. Vai trocar, olha ele aqui. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Aí olha para o Moro, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Quer dizer, é a vocação ditatorial. É a vocação daquele que impõe. A vocação do arbítrio. E ponto final. Vou trocar. E ponto final. Crime de prevaricação à saciedade possível de ser denunciado. Insisto bem, denunciado. A pessoa que o presidente Bolsonaro queria para o cargo de Maurício Valeixo na Polícia Federal era exatamente o delegado Alexandre Ramagem, o atual chefe da ABIN, que já é chefe da ABIN desde maio de 2019. E, no entanto, o Bolsonaro foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de colocar Ramagem na Polícia Federal. É por isso, doutor Fontes, que o ex-ministro Sérgio Moro vê conexão entre o caso dele, do inquérito da interferência política na Polícia Federal, com essa história de ABIN paralela. Por isso, ele gostaria de unir as duas investigações. Mas o senhor explicou por quê, né? Desculpa, não, eu mostrei que não. É muito melhor ficar um fato aqui. Esse aqui já está, meu Deus, este aqui, que é a interferência para evitar a ação dos membros, no caso da Polícia Federal no Rio de Janeiro, já para mim já está mais do que maduro para uma denúncia. Meu Deus do céu, eu volto a dizer, não sei por que não se fez um relatório, não, que é a peça final do inquérito, feita pelo delegado, é um relatório. Não sei por que não se fez um relatório até agora, não sei ainda, porque já está mais do que claro para fazer uma denúncia. O outro surgiu agora, André. Veja, então, se faz mais um acervo probatório, que o juiz também já está tão claro, mas, enfim, surgiu agora e tal, se agrega mais alguma coisa e outra denúncia também. E vamos a 2 processos, com fatos bem destacados. Misturar, começa a fazer o jogo da defesa. Aí vamos juntar mais prova aqui, vamos ouvir fulano lá, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo. Não, 2 coisas muito claras. Que caminham, né? Uma com o relator, no caso seria a ministra Carmen Lúcia já, né? Esse mais recente. O outro quem é? Eu não sei. O outro é o juiz Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Aliás, sobre esse inquérito, me permita informar para as pessoas que, nos últimos dias, o juiz Alexandre de Moraes, repito, relator do inquérito da interferência política do presidente sobre a Polícia Federal, o juiz Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito por mais 90 dias. Essa prorrogação começa a contar a partir de 27 de janeiro, que é quando terminaria o último prazo de vigência do inquérito. E nos últimos dias também, o juiz Alexandre de Moraes, ele negou o pedido do presidente da República para que ele, presidente, não seja obrigado a depor pessoalmente perante um delegado da Polícia Federal. O presidente, aliás, pediu também para sequer depor, ele não quer depor nem presencialmente, nem por escrito. E nesse inquérito, doutor Fonteles, o Supremo, o juiz Alexandre de Moraes, pediu a opinião do procurador-geral. O que o senhor procurador-geral acha dessa posição do presidente de não querer depor, nem por escrito, nem presencialmente? E o procurador-geral disse, ok, meu parecer é que o presidente tem esse direito. O Supremo só decidirá no início do ano que vem, afinal, se o presidente irá ou não depor. Mas, a sua opinião, o presidente deve depor presencialmente diante de um delegado? E qual a sua opinião sobre essa posição do procurador-geral de liberar o presidente Jair Bolsonaro para não o depor? Vamos sempre para a lei, não é? A lei não tem saída. Vamos lá. Veja bem, é um artigo, eu vou ler para você agora e buscar explicar a você, a quem nos assiste. Artigo 5º é o inciso 63, vou ler devagarzinho, da Constituição Federal. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Isso não diz respeito só ao preso, diz respeito à pessoa que está presa ou que não está presa, mas é convocada, o verbo é este, é convocada para depor. Numa investigação criminal, ela é convocada para depor perante um delegado ou perante um procurador da República. No interrogatório judicial, ela é convocada a depor perante um juiz.
tem que se deslocar da sua casa para ir lá? Primeira pergunta para estar na sua trilha. Tem, sim. Não pode se negar a ir ao local, seja a dependência da Polícia Federal, dependência da Procuradoria da República, gabinete do procurador, seja diante do juiz que o julgará. Então, tem que. Por quê, meu caro? Vamos ler aqui, André, o trechinho. Entre os quais o direito de permanecer calado. Olha o verbo, permanecer calado. Se você tem o direito de permanecer calado, é porque você tem que ouvir perguntas. Senão, seria outra redação do texto constitucional. Isso é bonito, a gente interpretar o direito, né? Se a lei diz permanecer calado, isso pressupõe que o preso ou o livre, mas investigado ou já processado, tem que comparecer para ouvir as perguntas que lhe são feitas. Agora, segundo momento. Aí, feita a pergunta, e após cada uma pergunta que lhe é feita, o preso ou o solto mais investigado ou denunciado pode dizer: eu invoco o meu direito de permanecer calado. Isso é extraído de uma máxima latina, nemo tenetur sede tegere. Significa o seguinte: ninguém é obrigado a se autoacusar. Por isso, você, aí, depois de ouvir a pergunta, você pode dizer: invoca o direito constitucional de ficar calado. Mas você tem que ir, tem que sair da sua casinha e ir para a delegacia, para o gabinete do procurador ou para a sala de audiência do juiz para ouvir as perguntas que lhe são feitas. Deu para clarear? Sim, claro. Essa semana, nós soubemos que o Tribunal Penal Internacional ele concordou em examinar uma denúncia apresentada no ano passado por algumas entidades brasileiras, uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra populações indígenas aqui no Brasil. Essa decisão do Tribunal Penal Internacional é só um primeiro passo. Existe um longo caminho entre essa decisão de agora e um eventual julgamento. Mas, na sua opinião, doutor Fonteles, o presidente Bolsonaro já cometeu crimes também contra as populações indígenas, crimes que justificariam algum processo aqui internamente no Brasil? Aí eu teria que examinar, confesso a você, que eu teria que dar uma olhada nos atos, né? Todos eles, me parece que, a prima facie, mas de primeira vista, também era o caso da presença do fungos Boni Iuris, né? Mas nós temos que saber pontuar. Nesses outros casos que eu tenho trazido para você e para a reflexão de quem nos assiste, notem que eu tenho a preocupação de sempre apresentar fatos concretos, incontestes, e aí extraio a minha conclusão. Aí eu teria, não posso chegar no plano da generalidade, isso aí jamais, né? Mas teria que ver atos, declarações, enfim, fazer toda uma análise para esses anos. E nós temos aqui uma pergunta que vem do público, da Gisele Saviani, que quer saber a sua opinião sobre o caso Marielle Franco, um caso que já está há 1000 dias sem solução. Qual é a sua opinião sobre... O senhor tem alguma hipótese a respeito do assassinato, da execução da então vereadora Marielle Franco? Olha, aí, sinceramente, esses outros casos, não é? Eu realmente me detive, examinei, procurei, faço isso. Não resta para mim a menor dúvida que Marielle Franco foi morta pela milícia. Isso aí não resta para mim a menor dúvida, né? Quem está por trás, o mandante disto, é que precisa de uma apuração. Agora, 1000 dias é inconcebível. Você tem elementos já, tem que ter elementos, né, para partir já para uma acusação inicial, que existe no direito penal, processo penal, existe algo que a gente chama de aditamento de uma acusação. Não queira procurar terminar com tudo, determinar tudo para acusar todo mundo. Vai levar anos. Nós já estamos aí com 1000 dias. Acuse aqueles que a fumaça do bom direito se faz mais presente.
E, quem sabe, acusados com as perspectivas até de uma condenação pesada, né, não façam, não proponham barganha, não delatem, e aí se vá ao mandante. É intolerável, e o Dias tem uma manifestação concreta, pelo menos, contra pessoas que já têm a fumaça do bom direito fácil caracterizada. Né? Mas isso era algo que tinha que ser feito também de imediato. O senhor, então, coloca como suspeitos aí, né, milícias, Milícia. né, milícias, né? Aliás, existem 2 acusados pelo crime e são 2 milicianos, segundo o Ministério Público do Estado do Rio. E miliciano, ou melhor, Fabrício Queiroz, que é acusado juntamente com Flávio Bolsonaro, era um elo da família Bolsonaro com milicianos, particularmente o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, um policial militar morto em fevereiro desse ano, durante um cerco policial na Bahia, ele que estava foragido desde janeiro do ano passado. Mas eu peço ao Cacá que mostre para as pessoas um último vídeo que a gente separou, que é o vídeo, Cacá, de número 2, que traz o presidente Bolsonaro fazendo declarações a respeito de Fabrício Queiroz durante uma entrevista na última terça-feira ao jornalista José Luiz da Atena. Cacá, põe aí o vídeo no ar. E aquele cheque do Queiroz, ao longo de 10 anos, foram para mim, não foi para ela. Eu dava 89, faz e divide aí, da Atena. 89 mil reais por 10 anos. Dá em torno de 750 reais por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! 750 reais por mês. O Queiroz pagava a conta minha também. Era de confiança. Tá com esse processo agora. Desde quando estourou o processo, eu não tenho conversado com ele. Agora, ele está sendo injustiçado também. A minha pergunta, doutor Fonteles, é: uma pessoa pagar as despesas pessoais de um político é um fato normal? O senhor acha que é normal? Lembrando para as pessoas que são fatos ocorridos antes do mandato de presidente da República de Jair Bolsonaro, no tempo em que ele era deputado federal. Isso aí precisa aprofundar fortemente e com também, não para colocar embaixo de gavetas e tudo mais, essa relação, né, de Fabrício Queiroz com a família Bolsonaro. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro tem que mergulhar fortemente nisso aí. Né? E me causa até estranheza também, André e quem nos assiste, essa frase do presidente Bolsonaro. Desde que começou o processo, eu não falo com ele. Desde que começou o processo, eu não falo com ele. Ué, pessoa de extrema confiança, nunca falou com ele. O advogado do próprio presidente, Frederico Wassef, isso. Frederico Wassef, advogado da família, tinha Fabrício Queiroz no seu sítio, tinha até uma placa lá de advogado para evitar que entrasse e tal, enfim, proteger o escritório. Isso aí é algo que também precisa de um esclarecimento muito forte. Fatos que estão a exigir, sem a menor dúvida, que não podem ir para as calengas, mas que estão a exigir uma apuração muito séria e independente. E essa seria uma investigação para ser levada adiante pelo Procurador-Geral da República, mesmo sendo sobre fatos anteriores ao mandato de Bolsonaro como presidente? Não, porque aí não, né? Aquela orientação que o Supremo... É o problema que está ainda a debater, né? Se o Flávio Bolsonaro ficaria no TJ ou no juízo de primeiro grau. A orientação do Supremo é dizer que ele não teria direito, né? O julgamento seria nesse sentido. O Tribunal de Justiça do Rio contraria a orientação do Supremo, que mantém no juiz natural, no caso era o juiz Flávio Itabaiana, não é isso aí. Então, nesse momento, não é a entrada do Procurador-Geral da República, não. Seriam fatos a serem olhados em primeiro grau, a meu juízo, e dentro da jurisprudência do Supremo. Sim, eu não me expressei bem, então, na pergunta. O senhor disse que achava que era necessário esclarecer a relação de Bolsonaro com Fabrício Queiroz. Era em relação a isso
que eu lhe perguntava sobre se caberia ao procurador-geral essa investigação. Não, de Jair Bolsonaro com Queiroz. Sim, eu sei. Não, mas essa aí, porque veja bem, você só manda para a autoridade que tem a legitimação para acusar alguém com prerrogativa de função quando se ficam evidenciados os fatos de envolvimento dessa pessoa com prerrogativa de função. Né? Quando eu digo que há que se examinar, né, essa relação, Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro, essa ainda deve ser feita em primeiro grau, porque o centro da investigação aí não é Bolsonaro. O centro da investigação aí é Fabrício Queiroz. Agora, se no correr dessa investigação de Fabrício Queiroz, o colega do Ministério Público Estadual detectar fatos concretos de envolvimento de pessoas com prerrogativa de função, presidente, senador, o que seja, né? Aí sim, ele, olha aí a conexão, né? Ele aí transfere para a seara própria o exame da questão. Mas, por hora, como a conduta central, que pode gerar outras condutas ou não, está toda em torno de Fabrício Queiroz, e como Fabrício Queiroz não detém prerrogativa de função, o trabalho é em primeiro grau do Ministério Público Estadual. A acusação criminal feita em novembro contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz teve como origem o Ministério Público do Estado do Rio, particularmente o chefe do MP do Rio, Eduardo Gussen. Ele, Eduardo Gussen, tem o seu mandato encerrado agora em dezembro e será substituído por um procurador escolhido dentro de uma lista tríplice pelo governador do Rio. A lista tríplice, como ponto de partida para a escolha desse cargo, é uma lei, essa é uma obrigação legal lá no Rio de Janeiro. O atual governador do Rio, que é um governador interino, Cláudio Castro, ele está no cargo hoje graças ao afastamento do titular Wilson Witzel, em decorrência de investigações feitas pela Procuradoria-Geral da República aqui de Brasília. A minha pergunta para o senhor é: Cláudio Castro, que deve o cargo à ação de Augusto Aras e agora terá de escolher o chefe do Ministério Público que investiga Flávio Bolsonaro, como o senhor acha que deveria ser essa escolha do novo Procurador-Geral do Estado do Rio? É um processo com elementos políticos muito claros, o senhor não acha? Sim, tem. Mas veja, você falou, e eu dizia também para você, para quem nos assiste, no Estado do Rio tem lá, a Constituição Estadual, né? A lista tríplice. Nós não temos. Por isso é aquela proposta minha de reforma constitucional na escolha do Procurador-Geral da República. Então, o universo de escolha do atual governador do Estado do Rio se reduziu muito. E mais, né? O colega do Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro, que for escolhido, sim, vai ser escolhido pelo governador, mas ele tem, ou há de ter, uma relação forte com a sua classe. Porque o governador não pode escolher fora da lista, né? Então, o primeiro vínculo do escolhido não é com o governador. O primeiro vínculo do escolhido é com os membros da sua própria classe. E ele deve se pautar, né, esse colega que venha a ser escolhido, pela independência funcional. Se a classe que o coloca o nome ali, né, então ele deve, inicialmente e primacialmente, à sua classe e não ao governador. O ato do governador é um ato secundário, é um ato derivado. O ato primeiro e fundamental, ele tem como responsável a própria classe. Portanto, deve dar antes satisfação à sua própria classe e aí fazer valer o predicado de independência funcional do que ao governador. Vera Maria, que nos assiste, pede para lhe perguntar sobre o que ela chama de destruição ambiental comandada pelo presidente da República. O senhor concorda que existe uma política anti-meio ambiente conduzida pelo presidente? E o que caberia ao Ministério Público fazer diante disso? Exatamente, né? E parece que é uma ação, não sei, né? Mas não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. A Vera tem inteira razão aí, não há a menor dúvida. Né? Agora, não há uma ação do Ministério, acho que há uma ação do Ministério Público Federal para sair do ministro do Meio Ambiente. Não tem isso? Tem sim.
Parece que tem. Existe, é verdade, existe, Então, ocorre aqui na Justiça Federal em Brasília. Há uma providência. O Ministério Público Federal não é o Procurador-Geral. Aí são procuradores da República, né, que são o que nós chamamos, né, os titulares dessas ações. São os promotores, a gente chama de promotores naturais. Não é o Procurador-Geral. E eu quero dizer o seguinte também. Né, o Ministério, sem uma visão corporativa. Há muitas e muitas jovens e colegas mais maduros, né, que nesse país do Amazonas do Rio Grande do Sul, procuradores da República, e os homenageio aqui, e não tem porquê, porque eu estou aposentado, mas homenageio, porque testemunham fortemente a independência funcional. Eu espero que eles continuem a manter esse grande vetor da nossa instituição. Mas a Vera tem inteiríssima razão e quero crer, que há providências, né, a serem tomadas nesse sentido. Eu mesmo, quero até dizer para você, como cidadão, ex-procurador-geral com mais 4 colegas, nós fizemos uma representação aí na área da saúde pública, né, contra o presidente e contra o ministro da Saúde, na Procuradoria Pública do Distrito Federal. Lamentavelmente, o colega procurador lá entendeu que não tinha atribuições e mandou para o gabinete do Procurador-Geral da República. Me parece que está lá na gaveta, né? Não sei há quantos anos. Mas nós, como cidadãos, nós, né, Álvaro Augusto, Manuel Lauro, enfim, Wagner Gonçalves, Paulo de Tarso e eu, pedimos uma abertura de um inquérito civil público para avaliar, falamos nisso na nossa conversa, para avaliar, condutas a respeito da postura governamental do presidente e do ministro da Saúde no tratamento da pandemia. Bom, e para terminar, doutor Fonteles, a gente já se aproxima de 1h30 de entrevista, o combinado era 1 hora. Eu lhe pergunto sobre Sérgio Moro, uma questão específica sobre Sérgio Moro, falamos dele há pouco, porque ele é um integrante de um dos inquéritos, né, do inquérito sobre interferência política do presidente na Polícia Federal. O ex-juiz Sérgio Moro, ele, agora no mês de dezembro, tornou-se sócio de uma consultoria internacional, uma consultoria americana. Vai trabalhar dando pareceres com o conhecimento jurídico todo que acumulou. O que o senhor acha disso? É um bom caminho que ele escolheu para trilhar? Eu não escolheria esse caminho, né? Eu acho que vou terminar fazendo para você a diferença entre 2 palavras fundamentais para mim. A palavra radical e a palavra extremista. Eu acho que todos nós, mulheres e homens, devemos ser radicais. O que significa radicais? Agora, uma palavra diz, radical vem de radicare, do latim, ir à sua raiz. Todos nós temos que mergulhar em nós mesmos, descobrirmos as nossas raízes e vivermos em coerência com as nossas raízes. Falhamos aqui e acolá? Falhamos, mas devemos viver de acordo com as nossas raízes. Eu sempre fui, sou e serei Ministério Público, né? Sou contra o quinto, porque sou radical. A minha frase é a seguinte, frase radical: quem nasce Ministério Público, cresce Ministério Público, morre Ministério Público. Quem nasce juiz, cresce juiz, morre juiz. Quem nasce advogado particular, cresce advogado particular, morre advogado particular. Então, esta é a minha postura. Claro, o ministro Sérgio Moro abriu mão da magistratura. Agora, creio que poderia optar, mas isso é da consciência pessoal de cada um, por um tipo de advocacia que mais de perto viesse a ter sintonia com uma visão pública de defesa dos valores públicos, e é perfeitamente possível, né? Há pouco a Vera falava da defesa ambiental, né? Do que entrar nesta seara. Mas cada um pensa, nesse caso, como quer. O extremista, sim, só faltar o extremista o que é? O extremista é aquele que, por não ter raízes, aí se perde por completo.
Acho que todos devemos ser radicais, jamais devemos ser extremistas. E para arrematar esse tema, é uma consultoria, essa da qual agora Moro faz parte como sócio, que tem entre seus clientes algumas empresas que Sérgio Moro, durante sua magistratura, investigou, e essas investigações tiveram como consequência a debilidade econômico-financeira dessas empresas. Bom, doutor Fonteles, então eu lhe agradeço aí mais uma vez a gentileza de nos atender. Tenho certeza que quem nos assistiu aqui sabe mais agora do que no início dessa entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, André, a oportunidade maravilhosa de sempre dialogarmos, é fundamental. O diálogo é fundamental, é a construção cotidiana da democracia, que lamentavelmente está faltando muito em nosso país, a capacidade do diálogo, a capacidade da exposição objetiva e fundamentada. Chega de slogans, chega de jogadas publicitárias, chega de fazer factóides. Não precisamos disso e um país não cresce assim. Muito bem, e para aqueles que nos assistem, mais uma vez os recados do início da transmissão, que são os mesmos agora. Se ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, se torne um agora, entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E eu convido a todos também para que já, às 18 horas, volte aqui no canal para ver um debate aí sobre política, estratégias de comunicação no campo progressista. Vão participar desse debate Manuela Dávila, foi candidata a prefeita de Porto Alegre, Renato Meirelles, um pesquisador do Instituto Locomotiva, e a deputada federal Marília Arraes, foi candidata a prefeita de Recife esse ano também. Eu me despeço aqui de vocês todos. As nossas entrevistas de sexta-feira vão dar uma parada agora. Eu volto novamente a partir de 15 de janeiro. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.